a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 22 de junho de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, o capítulo 7, versículos 6 e do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos o evangelista São Mateus narrando aqui no versículo 6 algo que é muito difícil de ser compreendido e talvez ainda de ser praticado. Versículo 6, Jesus diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Jesus está querendo dizer que não podemos exigir de pessoas que não tenham conhecimento das coisas santas, das coisas valiosas, das coisas que são as pérolas da nossa fé, que eles compreendam e que eles pratiquem. É necessário antes, então, toda uma preparação catequética, toda uma pregação, um retiro, uma preparação para que as pessoas possam compreender e dar o devido valor àquilo, à nossa fé, ao Santíssimo Sacramento, por exemplo. Quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar que aquele que está como num formato de pão, que está lá redondo dentro daquele negócio de vidro, é o próprio Deus, não vai entender, vai fazer chacota, né? E vai não dar a importância e vai ignorar, na realidade, a presença de Jesus ali na Eucaristia. Por isso a necessidade de dar toda uma catequese, de fazer toda uma pregação antes, uma preparação antes, para as pessoas poderem, inclusive, fazer, receber o sacramento da comunhão, o sacramento da Eucaristia, e também para fazer a devida adoração, para poder reconhecer que de fato é Jesus que está ali presente, e assim sucessivamente. Não que as pessoas não possam reconhecer, elas podem, mas enquanto elas não têm os olhos da fé, enquanto elas não compreendem o mínimo que seja necessário, elas vão se comportar como os porcos nas pérolas. Vão quebrar, vai pisar, não vai dar valor, não vai reconhecer, e assim nós vamos perder as pérolas no meio das pisadas dos porcos. Assim, a mesma coisa, as coisas santas, os cachorros vão mijar em cima, vai pisar, enfim, e não vai dar o valor devido. Nessa perspectiva que Jesus está dizendo isto. E aí então, São Mateus, no Evangelho de hoje, vai lá no versículo 12, dizendo aquilo que resume a lei e os profetas, que nós chamamos a regra de ouro, que é o quê? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Isso é como que uma continuação do Evangelho de ontem, falando sobre não julgar para não ser julgados, com a mesma medida que julgar, vós também sereis julgados. É uma outra tradução, agora em linhas mais gerais, disso que Jesus já disse no Evangelho de ontem. Então, tudo quanto quereis que vos façam, fazeis também aos outros. Nisto consiste a lei e os profetas. Continua Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva
à perdição e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Jesus, sem dúvida nenhuma, destrincha o versículo 12 nos versículos seguintes, 13 e 14, por causa da nossa capacidade de mal interpretar as coisas, principalmente os brasileiros, do jeitinho brasileiro, né? E se utilizando ainda do evangelho de ontem, de segunda-feira, onde diz para não julgar do irmão, com a mesma medida que julgar, sereis julgados. E aí pode ser feito, né, pensado todo aquele pensamento do politicamente correto. Eu não falo mal de você, você não fala mal de mim. Eu não te corrijo, você não me corrige. Eu não exijo nada de você e você não exige nada de mim. Eu deixo fazer o que você quiser e você me deixa fazer o que eu quiser. E Jesus já destrincha, olha, o caminho que leva à salvação, à vida, é um caminho estreito, apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Significa o quê? Que nós precisamos, então, dentro deste caminho estreito, deste caminho apertado, desta porta estreita e apertada da vida, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do cumprimento dos seus mandamentos, também viver isto e também fazer com que outros vivam, né? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, neste sentido, ao sermos nós exemplos de virtude, de pessoas cristãs autênticas, que vivem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também estamos automaticamente dando uma medida alta para os nossos irmãos e, com o exemplo, exigindo que eles também vivam assim. Ao Jesus destrinchar isto, tira completamente a hipótese do conchavo, né? Do bom conchavo, entre aspas. Olha, você pode fazer coisa errada e me deixa fazer coisa errada, aí eu nem te julgo, eu nem te condeno, nem falo mal de você, não exijo a sua conversão, para você também não exigir a minha conversão, a minha mudança de vida. Mas ao contrário, ao nós exigirmos de nós a nossa conversão, a nós exigimos de nós a nossa vida de santidade, também automaticamente estamos exigindo dos nossos irmãos, porque de algum modo eles vão se sentir incomodados, eles vão se sentir instigados também a viver isto. E à medida em que nós anunciamos esta vida, mais ainda com palavras, com gestos e atitudes, mais ainda os nossos irmãos são chamados e convidados também a viver assim uma vida santa e passar pela porta estreita e pelo caminho apertado que leva à vida, que são poucos que querem viver esta vida. Mas com a graça de Deus, nós podemos viver. Qual a vida nós estamos levando? Qual a vida você está levando? Nós estamos também levando os nossos irmãos a viver esta vida de santidade ou será de pecado? Pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras. Nesta terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Peçamos ao Senhor, então, a graça e efusão do Espírito Santo, para termos a capacidade, a força, a coragem, a ousadia do Espírito Santo, de penetrar nesse caminho apertado que leva à vida, um caminho de santidade, um caminho de renúncia, um caminho de fidelidade ao nosso Deus, de vivência dos mandamentos e dos sacramentos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.